Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que estamos discutindo já há alguns dias, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, glória a Deus, capítulo 5, versículo de número 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. O texto oferece condições para mais uma série de assuntos, quando podemos enumerar aqui as obras da carne, que tem um contexto bem doutrinário para a igreja do Senhor quando se pensa nas obras da carne. Como estamos falando do fruto do Espírito, nós já trabalhando a terra e vendo os frutos crescerem e agora produzindo, o fruto do Espírito hoje, que nós iremos falar algumas palavras aqui, é a bondade. Falamos sobre a benignidade na terça passada e hoje sobre a bondade. O que é a bondade? Deus é bom. É como dizer Deus é amor. Exatamente. O fruto do Espírito é o amor. Como que você descascasse aquela laranja linda. Mas cada gominho, um nome. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E vai até terminar o último fruto citado aqui. Ou como um cacho de uva que você come vários grãos, mas todos eles são produzidos por um só, ou estão ligados a um só cacho. Assim também, o fruto do Espírito, a bondade também é uma expressão do amor, que é o fruto do Espírito, é mais uma face do amor de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, para tentar entender a bondade é a qualidade do Espírito Santo manifesta na vida do crente. É mais uma qualidade do Espírito Santo, é mais um fruto do Espírito Santo manifesto na vida do crente. É possível pensarmos em crentes bons e é possível pensarmos em crentes ruins. É possível pensarmos em pessoas boas e pensarmos em pessoas ruins também. E quando se fala da bondade, a intenção divina é nos trazer a presença de Deus para que nós pratiquemos e nos moldemos pela palavra e produzimos esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade. A bondade embeleza o comportamento do crente. Como fica bom, como fica maravilhoso, como tem beleza, uma beleza diferente, um comportamento de um crente bondoso, que pratica a bondade, que produz a bondade, que expressa a bondade, que vive com esta manifestação, essa atitude, essa vida de bondade diante de Deus. A bondade também não nos deixa solitário. Quantas pessoas sozinhos, solitários, não têm amigos, não têm companheiros e não têm muita facilidade no relacionamento, porque são pessoas difíceis. Mas as pessoas bondosas não são solitárias, são rodeadas de amigos, rodeadas de irmãos, rodeadas de companheiros,
são mais acessíveis às pessoas bondosas. E as pessoas mais ruins, mais pesados, mais rústicos, é mais difícil de fazer amizade, de manter um bom relacionamento. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito e pensamos na bondade, a bondade não nos deixa solitários. Essa é a intenção do Espírito Santo, é fazer de nós crentes bondosos, que pratiquemos a bondade como um fruto do Espírito, como um estilo de vida, não tendenciosa, não a bondade programada, astuciosa, maldosa, capciosa, querendo barganhar com ela, toma lá da cá, e tal, o que eu vou lucrar com isso? Não, mas que seja uma coisa natural na vida do cristão, um cristão bondoso, um cristão de Deus, um filho de Deus. Glória a Jesus. Quando nós lemos o Salmo 23, versículo 6, o salmista, quando encerra o Salmo 23, que ele começa dizendo ali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E ele vai até o fim do Salmo de número 23. E quando ele chega no versículo 6, ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, a bondade de Deus é também uma companhia para o cristão que está ligado no Mestre, está servindo o Mestre, está seguindo o bom pastor. O salmista termina dizendo, certamente. Então, nós não temos dúvida que a bondade nos seguirá, a bondade de Deus. E daí nós pegamos e praticamos se quisermos, ou abandonamos, desprezamos e largamos se nós quisermos também. Por isso esses cultos, esses ensinos, todas as pregações da igreja, cada dia é uma diferente, tem o objetivo, fazer o crente melhor. Cada dia o crente ir melhorando, cada dia sendo mais crente. Um crente de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Imagina você conversar com alguém com 50 anos de fé. Nós fizemos o sepultamento do irmão com 62 anos de fé a semana passada. E quando eu estava ali no velório, todo mundo calmo, tranquilo ali, e eu pensando no tempo de vida daquela mulher e o tempo de fé. E eu sou muito quebrantado, comecei a chorar logo, como faço em quase todos os locais que fizemos esse tipo de cerimônia. Mas ali, como não tinha muito relacionamento com a pessoa, conhecia pouco, 2 ou 3 vezes só que vi, era exatamente o que o Espírito Santo tocou no meu coração, para pensar no prejuízo que a igreja tem quando parte um cristão para a glória. Um cristão praticante, que tem uma vida com o Senhor, uma vida diante do Senhor, tantos anos praticando o bem, imitando o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele andou pela terra fazendo bem, e libertando os oprimidos do diabo. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, só fazendo bem. Chegava no endemoniado, libertava, bondade de Jesus. Chegava no paralítico, levantava, bondade de Jesus. Chegava no cego, abria os olhos, dava visão, bondade de Jesus. Chegava no surdo, abria os ouvidos, dava audição, bondade de Jesus. Chegava no leproso, purificava, bondade de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, até que chegou lá em Judas Iscariotes e derramou bondade para ele, derramou para o ladrão da cruz, e foi derramando bondade, porque Jesus, glória a Deus, ele é o exemplo da bondade, e ele derramou bondade para mim e para você também. Glória seja dado o nome do Senhor. Mateus 7,11, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele disse, se o teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o teu filho pedir peixe, você vai dar um basilisco, um escorpião? O que o teu filho pedir, você vai dar o melhor. Daí Jesus volta para eles, se referindo aos discípulos, arrumando as coisas, ele disse, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Glória a Deus. Ele quer dar bem.
Se nós, como pais, demos o bem para os nossos filhos, como irmãos, demos o bem para os nossos irmãos. Como filhos de Deus, demos o melhor de nós para Deus, para a igreja do Senhor e para a sociedade num contexto geral. E outra coisa, o fruto da bondade faz bem para nós mesmos e nós vivemos melhores. Como é bom um crente saudável, um crente tranquilo. Mas como é ruim um crente espinhoso, problemático, cheio de desconfiança, cheio de complexos, pessoa que insegura, a mente roda muitas coisas, passam vários pensamentos. Alguém disse, olha, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você poderá impedi-los que eles façam ninho na sua cabeça. Passa pensamentos negativos, passam muitas ideias negativas e problemáticas na mente do cristão, mas o cristão repreende e continua praticando aquele dom que Deus quer, a bondade de Deus na sua vida, para ser um cristão abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Quando estava olhando em Mateus 7,17, Jesus está falando, não pode uma fonte produzir dois tipos de água, ou produz água boa ou produz água ruim. Não pode uma árvore produzir dois tipos de frutos. Você não vai colher uva dos espinheiros e nem vai colher figo dos abrolhos, porque a árvore boa produz frutos bons e a fonte boa produz água boa. Glória a Deus. É essa a intenção. Ele nos faz uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E falou lá com a samaritana, aquele que beber desta água, apontando para o poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará dentro dele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Está sempre fervendo, está sempre saltando, está sempre saindo palavras e palavras e nunca termina. Você vai falar de Jesus hoje, amanhã, daqui 10, 20 anos, e você vai morrer com 100 e poucos anos falando de Jesus e nunca termina, porque cada dia Deus dá mais. Cada dia Deus te enche de palavra, enche de testemunho, enche de sabedoria, e você vai falando que está dentro de você, os frutos do Espírito, e um deles é o fruto da bondade. E você vai falando da bondade de Deus, para contigo, sua família, para com o segmento da sua casa, sua profissão, sua vida financeira, e assim por diante. Mateus 12, versículo 33 ao 35, Jesus está se referindo ao homem. Ele disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Ele está querendo dizer que nós precisamos praticar o bem. Faça o bem sem olhar a quem. A pessoa que é boa, até os seus inimigos têm paz com ele. A pessoa boa convive em qualquer lugar. Pessoa boa não sai de emprego tão fácil. Todo mundo gosta dele na empresa. Todo mundo gosta dele onde ele estiver. Tem bastante amigos. Mas pessoa ruim, todo mundo quer se livrar. E para nós poder praticar esse fruto, nós temos que contrariar a nós mesmos. Abandonar o nosso orgulho, a nossa exaltação, nossas iras, nossos conceitos errados, e se dobrar para Deus e dizer, Senhor, eu quero praticar o bem, porque eu sou teu servo, Senhor. E voltar atrás quando necessário for. Todo carro tem marcha ré. Todo cristão tem que ter marcha ré na sua vida. Todos nós, o ministério. Escapa um, todos nós. Quando não dá por esse caminho, volta atrás e pega o caminho correto. Pessoas obstinadas, ele vai, se bate na muralha. Tem que ter uma certa obstinação, com definições, com propósito, para coisa boa, com convicção, é firmeza. Daí você vai atrás da tua conquista. Mas quando se fala num contexto geral da vida, se avalia, cuida onde coloca o teu pé, cuida o que você faz, cuida o que você decide, cuida o que você conversa. Vamos cuidar todos nós, para nós praticarmos a vida de um cristão autêntico e verdadeiro. Glória a Deus. Mateus 25 e versículo 21, Jesus está falando do homem que distribuiu os talentos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 1 talento. E diz a Bíblia que ele repartiu de acordo com a capacidade de cada um. Ele sabe a capacidade e cada um recebeu de acordo com a sua capacidade.
Um deles foi prestar conta primeiro dos 5 talentos, depois foi o outro, depois foi o outro. Quando ele voltou, não comentando o texto, mas usando só algo especial do texto para esse momento, quando ele acerta com o primeiro, que de 5 granjeou mais 5, lhe apresentou 10, ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem não consegue ser fiel no pouco, não será fiel no muito. Jesus disse para ele: como fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, servo bom e fiel. Glória a Deus. Quando você vê Atos 6 e 3, alguns textos que estou citando aqui, precisava escolher os diáconos, os serviçais da igreja, aqueles que olham quando as lâmpadas queimam, quando os bancos estão quebrados, aqueles que olham as coisas na igreja e ajudam a ver e ajudam a arrumar, ou pelo menos avisam para arrumar. Esse é o diaconato da igreja. É uma função sublime que Deus deu para um grupo de homens da casa do Senhor. Precisava instituir os diáconos. Nós estudamos Atos dos Apóstolos aqui, e quando eu falei sobre a instituição do diaconato, eu falei sobre as viúvas dos gregos que vieram e tal, muita viúva, morreram muitos na guerra, tinha que cuidar daquelas mulheres. Mas os apóstolos não davam mais conta. Ou eles cuidavam das mesas e serviam o povo e davam comida para as viúvas, ou eles iam tirar um tempo maior para a oração e para a leitura da palavra, para poder pregar para o povo, que vinham muita gente para ouvir os apóstolos. Então eles se reuniram e disseram: não é bom que nós fiquemos só servindo as mesas, vamos instituir diáconos, e nós vamos se dedicar um pouco mais na oração e na leitura da palavra. Quem são esses homens? Daí vem as qualidades. Escolhei dentre estes 7 varões, que sejam homens bons, fiéis, instruídos, e vamos instituí-los sobre este importante negócio. E não podia pôr qualquer pessoa, escolher qualquer pessoa. Precisavam ser pessoas boas, capacitadas, que fossem fiéis para exercer aquela função. Glória a Deus. E eu estava pensando também, quando o rei Davi assumiu o trono de Israel, Saul tinha morrido, mas ele era amigo de Jonatas, e ele morou um pouco na casa de Saul. Ele e Jonatas tinham um pacto. O Saul odiava Davi, mas Jonatas e Davi se amavam, eram amigos. Agora Jonatas também tinha morrido na guerra. Quando ele assume o trono, ele faz uma pergunta em 2 Samuel, capítulo número 9, versículo 1 e versículo 7. Não existe ninguém da casa de Saul para que eu faça o bem? Chamaram Ziba. Ziba era da família. Ô Ziba, existe alguém da casa de Saul para que eu faça o bem? Ele disse: só tem um que é coxo, que é o Mefibosete. E ele mora em Lodebar. Mas é uma pessoa problemática fisicamente, é defeituoso. Ele diz: traga de lá o Ziba, traga de lá o Mefibosete. E Ziba trouxe Mefibosete. Quando Mefibosete apareceu, ele pensou: Davi vai me matar. Teu servo é aleijado. Teu servo é como uma pulguinha, como um cão, como algo de pouco valor na época. Achou que Davi ia matá-lo. Davi disse: Mefibosete, a partir de hoje, você comerá pão de contínuo na minha mesa. Você vem para a casa do rei, mora na casa do rei e vai comer na mesa do rei. Glória a Deus! A bondade de Davi para com os filhos, a descendência do seu amigo. Ser bondoso para com o filho e a filha do seu amigo. Você não conhece essa pessoa, mas é parente do seu amigo. Olha para ele e ser bondoso para com ele ou para com ela. Glória a Deus. Foi uns 2 anos mais ou menos, nós estávamos num culto aqui, e entrou um moço, meio mendigando assim, e veio aqui se reconciliar. E eu fui falar com ele, depois do culto, apertei a mão dele, fiquei conversando com ele, e disse: quem é você? De onde você vem? Como é o seu nome? E ele contou que era lá do oeste, de uma das cidades do oeste que eu conhecia,
E ele contou o nome do pai dele. Eu conheci o pai dele, um autêntico homem de Deus, um crente fiel. Mas o moço se desviou, se perdeu, caiu no álcool, na droga, sumiu e desapareceu por muitos anos. Agora já com 40 anos, com aparência de uma idade bem superior. E quando ele me disse que era filho daquele homem, eu disse: teu pai é meu amigo. Você vem amanhã aqui para nós conversar. Por amor àquele cidadão que hoje tem quase 80 anos, eu entrei em contato com ele, arrumamos aqui, ajeitamos a vida desse rapaz. Sempre nós estamos entre os pastores aqui encaminhando um para ir para cá. Hoje esse moço está empregado, trabalhando. Lá de vez em quando me encontra, grita comigo na rua. Lá de vez em quando vem num bairro, no culto aqui, mas congrega num bairro aí. Não sabia quem era, mas eu conhecia alguém. Ser bondoso com alguém que é da família do seu amigo. Pode que more perto de você. Pode ser uma pessoa que você conheça e você possa fazer alguma coisa. Glória a Deus. Agora, a atitude do mundo para com a bondade é horrenda. A atitude do mundo é ódio. A atitude do mundo é inveja. A atitude do mundo é perseguição, é humilhação. É a horrenda atitude do mundo. Porque tudo que você faz de bem, você é criticado, você é humilhado, você é censurado. Mas não importa, não olhe para a atitude do mundo com respeito ao teu comportamento com a bondade. Sabe por quê? Porque a natureza da bondade não está no teu coração. Ela foi produzida em você e em mim por Ele. Foi Ele que gerou, foi Ele que produziu no coração o sentimento de fazer o bem, o sentimento de ajudar alguém. Glória a Deus. Irmãos, ligam para mim: pastor, posso ir lá no oeste com um caminhão de coisa distribuir lá para as cidades mais pobres, pessoas carentes? Pode. E outro me liga, e outro me liga, outro me liga. Sai caminhões e caminhões de coisas distribuídas para pessoas carentes do estado de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, São Paulo, até lá para Minas Gerais. Agora um irmão com um caminhão de fazer mudanças está enchendo de coisas para levar para a região carente. Que é isso? Quem foi que fez isso? Foram os homens? Foi Deus. Deus é o autor. Glória a Deus. A natureza da bondade está no coração de Deus. E quando o crente se coloca nas mãos de Deus, Deus enche o seu coração de bondade e ele vai fazer o bem. Glória seja dado o nome de Jesus. A bondade de Deus com os 3 jovens da fornalha. Foram jogados na fornalha para queimar. Estavam para queimar. Mas Deus foi bondoso para com eles. Entrou junto na fornalha. Glória a Deus. Quando os homens levaram eles caíram na fornalha e a chama queimou eles e matou. Mas os que eles jogaram não aconteceu nada. E eles lá de longe olhavam e diziam: nós jogamos 3 e estamos vendo 4. O 4º homem é o autor da bondade. Eu amo eles, eu sou bondoso para com eles, eu vou com eles, e eu fico com eles, eu entro com eles na fogueira. Deus vai entrar contigo na fogueira, Deus vai entrar contigo nos locais mais difíceis e horrendos da vida. Ele vai lá, porque Ele quer te ajudar e quer nos ajudar, Ele é bondoso para conosco, glória a Deus. E quando eu estava procurando um exemplo de bondade, eu parei sobre o assunto do filho pródigo. Tu pode pregar toda semana filho pródigo, que você não cansa nunca e nem os que te ouvem. E você nunca esgota o assunto do filho pródigo. Quando não tiver mensagem, filho pródigo para o povo. Quando não tiver mensagem, João 3,16 também, Salmo 23. Mas filho pródigo é importante. E eu estava olhando aqui, e eu comecei a pensar qual a bondade do pai para o filho pródigo. Bom, vamos pensar. Sair de um chiqueirão de porco para dentro de uma mansão, quem recebeu é muito bondoso. Daí eu vi a bondade do pai receber um moço de dentro de um chiqueirão de porcos. Imaginem os senhores que conhecem como é um chiqueirão de porcos. E vir entrar para dentro de uma mansão e ser bem recebido. Você imaginou as mãos de quem trabalha com porcos? Anel de ouro na mão. As unhas daquele moço,
as mãos, anel de ouro, bondade. Fiquei pensando outras coisas sobre ele. Corpo mal cheiroso, suado, sem banho. Ele não tinha onde ir. Vocês imaginaram a pessoa que vem no chiqueirão de porco porque não tem para onde ir em direção a uma casa, a uma mansão? Corpo mal cheiroso, terninho novo, roupa nova. Tragam a roupa nova e vistam nele. E peguem aquele anel, não é qualquer um, é aquele, e coloquem no dedo dele. Glória a Deus. E vocês imaginam os pés daquele moço, onde estava pisando? Pisando, pé no chão, não sei se tinha calçado, acho que não tinha mais nada, os dejetos dos porcos, nas pernas, nos pés. Glória a Jesus. Sandália nova para o pé dele. Bondade do Pai. Glória a Jesus. E aquele rosto que apresentava a fisionomia do desdém, a expressão da angústia e da tristeza, da miséria, a expressão de um semblante vencido, caído, de um derrotado. Sabe o que aquele rosto recebeu? O beijo. E quando eu vi essa cena na Bíblia, eu fiquei maravilhado. E disse: Deus, como o Senhor foi bom para conosco. Quem sabe não num contexto como este, um contexto literal da situação, mas num contexto mais espiritual. De onde nós saímos? Que tipo de chiqueirão, que tipo de imundícia estava sendo pega, estava sendo comida. Veja o que ele comia lavagem de porcos, agora bezerro cevado. Vocês imaginaram? Os moços indo no confinamento buscar o boi escolhido, o boi gordo, para matar, para dar picanha assada para ele. Os outros viam ele como um rebelde, como ele jogado do lado de fora, como imprestável. Mas o pai via o seu filho. O pai via o filho perdido que foi achado. O pai via o filho que morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em um ato de bondade, Jesus tirou o cigarro da boca de alguns e colocou nojo do cigarro. Em um ato de bondade, Jesus tirou o revólver da cintura de alguém e colocou na mão a Bíblia Sagrada. Em um ato de bondade, Jesus tirou a navalha da mão de alguém e colocou a sua palavra, os folhetos. Em um ato de bondade, Jesus tirou do coração o ódio, a vontade de matar alguém e colocou o amor, a compaixão, a paz e a bondade e o desejo de viver em família. O homem solitário, que não quer gente perto dele, porque é como bicho, um homem difícil, Deus colocou o desejo de estar no templo, adorando o seu santo nome, louvado seja Deus. Fique em pé nessa hora, glória a Jesus. Feche seus olhos, pense nele. O que ele fez de bom para conosco, glória a Deus. A bondade tem preço. A bondade de Deus faz nós mudar as atitudes, deixar tudo que não presta para trás. A bondade tem influência, ela muda a nossa vida, ela modifica o nosso rosto. Glória a Deus. Ela mostra ao mundo a nossa nova natureza. Ela mostra ao mundo que eu e você somos diferentes. Hoje o teu semblante é diferente, porque a expressão do teu semblante é o que está no teu coração. O teu rosto é o espelho da tua alma.